Naquela noite, estava dirigindo com uma carga de madeira pesada, cortando caminho por uma estrada remota cercada por florestas densas. Era uma viagem longa, mas eu estava acostumado. Além disso, tinha um plano: fazer uma parada na casa de um primo que morava na rota. Não o via há anos, e aquela era a oportunidade perfeita para rever o parente e descansar antes de seguir viagem. Cheguei à casa do meu primo por volta das 10 da noite. Ele morava numa propriedade isolada, cercada por árvores altas e um silêncio que só o interior proporciona. A casa era simples, mas acolhedora, com luzes amareladas que cortavam a escuridão ao redor. Ele me recebeu com um sorriso largo e, após um jantar rápido, nos sentamos na varanda, bebendo café e jogando conversa fora. A noite estava tranquila, sem vento, sem o som de insetos ou animais ao redor. Mas logo notei que meu primo estava inquieto, olhando constantemente para o lado da floresta. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele tentou disfarçar, dizendo que não era nada, mas o desconforto era evidente. Foi quando ele mencionou, quase de forma casual, sobre as histórias de lobisomem que assombravam a região. E, achando que ele estava tentando me assustar, mas algo na maneira como ele falou me deixou com uma pulga atrás da orelha. Decidi que era melhor dormir cedo, já que ainda tinha um longo trecho pela frente. Meu primo me ofereceu um quarto na casa, mas preferi dormir no caminhão. Sempre gostei da sensação de estar na minha própria bolha, protegido pelo aço e pelo som do motor, mesmo desligado. Estacionei o caminhão próximo à casa e me ajeitei na cabine, pronto para descansar. Acordei no meio da noite com um som estranho. Era um uivo, longo e profundo, que parecia vir de algum lugar bem próximo. No começo, pensei que era minha mente pregando peças, influenciada pela conversa com meu primo. Mas o som se repetiu, mais alto e mais próximo. A cabine do caminhão, que sempre fora meu refúgio seguro, de repente parecia pequena e vulnerável. Olhei pela janela, mas a escuridão era tão intensa que só conseguia ver as sombras das árvores se movendo suavemente ao vento. O uivo ecoou novamente, dessa vez mais ameaçador, como se algo estivesse rondando a propriedade. O motor estava desligado, e no silêncio que se seguiu, ouvi passos pesados se aproximando, como se algo grande estivesse circulando o caminhão. O coração começou a bater mais forte, e me obriguei a ficar quieto, esperando que o som desaparecesse. Mas os passos continuaram, e agora vinham de diferentes direções, como se a coisa estivesse me cercando. Naquele momento, lembrei das marcas de garras que vi em caminhões abandonados em outras rotas e o que meu primo disse sobre a região. Não conseguia ver nada, mas sabia que algo estava lá fora. O pânico tomou conta, e a única coisa que consegui pensar foi em ligar o motor e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um vulto enorme passou correndo na frente do caminhão, rápido demais para que eu pudesse distinguir o que era, mas grande o suficiente para me deixar petrificado. A criatura era mais alta que qualquer animal que eu conhecia, com um corpo coberto de pelos que se misturavam na escuridão. O som das garras arranhando a terra, combinado com aquele uivo terrível, me fez questionar tudo o que eu acreditava até então. Sempre fui cético, nunca dei ouvidos às lendas que rondam as estradas, mas naquela noite, sentado na cabine do meu caminhão, cercado pelo desconhecido, senti o medo real do inexplicável. Esperei, sem ousar mover um músculo, até que os sons diminuíram e o silêncio voltou a reinar. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas a primeira luz do amanhecer começou a quebrar a escuridão. Com as mãos trêmulas, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Quando cheguei ao destino, meu primo me ligou, perguntando se estava tudo bem. Disse que estava, mas a verdade é que não consegui esquecer o que vi naquela noite. As marcas na terra ao redor do caminhão, os uivos, e aquela criatura que parecia sair de um pesadelo. Nunca mais duvidei das lendas que rondam as estradas, e agora, sempre que passo por um lugar isolado, me certifico de nunca parar à noite. Naquele dia,
Entendi que algumas histórias existem por um motivo e que o ceticismo tem seus limites quando confrontado com o desconhecido. E desde então, sempre carrego comigo a certeza de que, nas profundezas da noite, há coisas que a gente não pode explicar, mas que estão lá, esperando na escuridão. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Estava no início da minha carreira como caminhoneiro quando ouvi falar de uma estranha estrada. Um trecho perdido no interior do Brasil, evitado por quase todos os motoristas, exceto os que não têm outra escolha ou, como eu, os que acham que lendas são apenas histórias para assustar gente nova nas estradas. Naquela época, eu acreditava que todo medo vinha de algo concreto. Nunca pensei que o sobrenatural pudesse interferir na rotina dura da estrada. Era uma noite escura, sem lua, quando aceitei um frete que me obrigava a cruzar essa estrada pouco conhecida. A única coisa que me disseram foi que eu deveria seguir os GPS, que ele me levaria ao meu destino. As rotas mais óbvias estavam fechadas por causa de uma tempestade recente. Então, contra todos os conselhos, lá fui eu. Logo que entrei naquele trecho de estrada, senti uma mudança no ar. A temperatura parecia ter caído alguns graus e o silêncio era quase palpável. Nada de grilos, nada de vento nas folhas, só o som do motor ecoando na escuridão. A estrada era estreita e cheia de curvas, com árvores altas dos dois lados, formando uma espécie de túnel natural. O asfalto parecia mais antigo, com rachaduras que deviam ter décadas. Continuei dirigindo, tentando afastar a sensação incômoda que me acompanhava desde o início da viagem. Mas então, algo começou a acontecer. Senti como se estivesse sendo observado, como se algo ou alguém estivesse acompanhando meu caminhão. Foi quando vi, pelo retrovisor, algo grande e escuro cruzando a estrada alguns metros atrás. A primeira coisa que pensei foi que era um bicho grande, talvez um cachorro selvagem ou um lobo perdido. Mas à medida que avançava, a sensação de que aquela coisa estava me perseguindo se intensificou. Acelerei um pouco, tentando manter o foco na estrada e não na imaginação que começava a pregar peças. De repente, o caminhão começou a tremer, como se algo tivesse batido nele. Olhei novamente pelo retrovisor e desta vez vi claramente uma figura enorme, peluda, correndo em direção ao caminhão. Não era um animal comum. Tinha uma postura estranha, quase humana. Mas os olhos, aqueles olhos brilhavam no escuro, refletindo a luz dos faróis traseiros. O pânico tomou conta de mim. Acelerei o máximo que pude, mas a estrada sinuosa e cheia de buracos me obrigava a ser cauteloso. As batidas continuavam, cada vez mais fortes, e o som de garras raspando na lataria me fez gelar. Em um momento de desespero, pisei fundo no acelerador, tentando deixar aquilo para trás. A estrada parecia não ter fim, e a criatura não desistia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, avistei uma luz ao longe. Era um pequeno posto de gasolina, o primeiro sinal de civilização que via em horas. Sem pensar duas vezes, entrei no posto e parei o caminhão bruscamente. O motor ainda roncava alto quando desci, quase tropeçando de tão trêmulo que estava. Olhei ao redor, mas não vi mais nada. A criatura tinha desaparecido na escuridão. O frentista, um homem velho com expressão cansada, me olhou com curiosidade. Ele não perguntou nada, mas sua expressão dizia tudo. Ele sabia. O que me surpreendeu foi quando, ao dar a volta no caminhão para verificar se havia algum dano, encontrei marcas profundas na lataria. Garage. Não havia outra explicação. Depois daquela noite, passei a evitar aquele trecho de estrada. O que quer que estivesse ali era algo além da compreensão. Outros motoristas que conversaram comigo depois confirmaram as histórias. Diziam que aquilo não era apenas uma lenda, mas uma maldição. O espírito de um caminhoneiro que morreu ali e que agora vaga pela estrada, preso em uma forma monstruosa, perseguindo aqueles que ousam atravessar seu território. Desde então, aprendi a respeitar as lendas da estrada.
Porque às vezes, o que a gente acha que é só história para boi dormir, pode muito bem ser a realidade à espreita na próxima curva. Eu sempre gostei de trabalhar à noite. A estrada vazia, a solidão, o som do motor, tudo isso me deixava em paz. Mas, numa dessas viagens, aprendi que a noite guarda segredos que é melhor a gente não conhecer. Era um frete urgente, como quase sempre, e eu tinha que cruzar um trecho remoto de estrada. A lua estava cheia, brilhando forte no céu, o que geralmente seria algo bonito de se ver, mas naquela noite trouxe um peso que eu não sabia explicar. Desde o início da viagem, senti um desconforto crescente, como se algo estivesse errado, mas não conseguia identificar o que era. A estrada estava deserta, sem sinal de outros veículos. Estava passando por um trecho onde as árvores se fechavam sobre a pista, criando um túnel de sombra que os faróis mal conseguiam perfurar. O rádio estava ligado, mas só pegava estática. Então o desliguei. Era só eu, o caminhão e o som do motor cortando o silêncio da noite. Foi então que ouvi pela primeira vez. Um som fraco, distante, mas que fez meu coração acelerar. Parecia um uivo, mas não como o de um lobo ou cachorro. Era algo mais profundo, quase humano. Sacudi a cabeça, tentando afastar a sensação ruim, mas o uivo se repetiu, dessa vez mais perto. Acelerei, tentando sair daquele túnel de árvores o mais rápido possível, mas parecia que a estrada estava se alongando, como se não tivesse fim. Os faróis iluminaram algo no acostamento e meu coração gelou. Por um segundo, vi uma figura escura, grande e peluda, com olhos que brilhavam na luz. O susto foi tão grande que quase perdi o controle do caminhão, mas recuperei a direção e segui em frente, com o coração martelando no peito. O uivo, agora mais alto, parecia me cercar. Olhei pelo retrovisor e a visão me fez gelar. Algo estava seguindo o caminhão. Não era um animal comum. Era grande demais, rápido demais. Cada vez que acelerava, a coisa acompanhava, como se estivesse brincando comigo. O desespero começou a tomar conta. E minha única reação foi acelerar mais, na esperança de deixar aquilo para trás. Mas o pior estava por vir. Num momento de coragem desesperada, olhei novamente pelo retrovisor e lá estava. A coisa se aproximava, correndo sobre duas patas, como um homem, mas coberta de pelos, com uma expressão animalesca e aqueles olhos que pareciam perfurar a alma. Cada passo que dava fazia o caminhão tremer, como se a estrada inteira estivesse prestes a ceder. Estava quase no limite, prestes a perder o controle, quando algo inesperado aconteceu. A criatura pulou, numa velocidade inacreditável, e sentiu o impacto na traseira do caminhão. O veículo balançou violentamente, e por um momento achei que fosse capotar. Mas então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. O silêncio tomou conta da cabine, e o caminhão voltou a se estabilizar. Olhei pelo retrovisor uma última vez, mas não havia mais nada. O uivo, o peso na cabine, a sensação de estar sendo seguido, tudo desapareceu como um pesadelo ao amanhecer. O rádio voltou a funcionar, emitindo uma música fraca e distante, mas reconfortante. Continuei dirigindo, sem diminuir a velocidade, até que finalmente saí daquele trecho de estrada. Cheguei ao meu destino de madrugada, exausto e abalado. Não contei a ninguém o que aconteceu, porque quem acreditaria? Mas as marcas na lataria traseira estavam lá, profundas e irregulares, como se algo tivesse realmente tentado me alcançar. Desde então, aprendi, do jeito mais difícil, que tem coisas na estrada que estão fora da nossa imaginação. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.